dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos acompanhando aí, seja no futuro próximo, daqui uma semana ou daqui muitos anos. Eu sou o Leonardo, novamente aqui fazendo as honras do ChopaCast. Estou aqui hoje acompanhado do Gabriel, que é inédito aqui, se quiser se apresentar. Não quero. E do Marcos Vinícius, que já apareceu aqui também, só mudou de avatar, tá com o logo novo dele aí. Marcos Vinícius, boa noite também. Boa noite. Esse é o ChopaCast de número 4, conseguimos chegar no 4º episódio. E hoje, para falar de um tema, eu não sei se é espinhoso, mas para muitas pessoas é espinhoso, um termo um pouco complicado, vamos pisar em ovos aqui. Mas era até um plano meu falar disso um pouco mais pra frente, mas considerando as eleições internas, as votações internas que a gente fez lá no grupo, saiu esse tema, então hoje a gente vai falar nisso. Democraticamente. Democraticamente. Não, democracia é merda. Tema de hoje, libertarianismo e religião. Bom, eu tava pensando um pouco sobre esse tema por cima, né? Claro que vai ser uma conversa um pouco solta, já que não tem muita coisa combinada aqui. Mas eu pensei em separar esse programa, esse episódio, em pelo menos duas partes principais. Primeira, vamos falar sobre a compatibilidade entre libertarianismo e religião. E depois sobre uma possível, vamos dizer assim, simbiose dos dois, ou pelo menos se uma coisa poderia contribuir para a outra, digamos assim. Só para definir bem o tema aqui, para que a gente não fale simplesmente baseado em impressões, vou tentar dar uma definição, né? Claro que talvez você possa haver uma discussão sobre qual que é a definição mais própria de religião, mas pelo menos as que eu tive mais acesso são duas, né? De que vem até da etimologia do termo, né? Religião pode tanto vir do termo relegere ou relegere, não sei se é latim isso aqui, que seria relacionado à releitura, reler, fazer digamos assim, uma releitura, uma reinterpretação da realidade ou até de escrituras, no caso de religiões que tenham textos sagrados, ou a definição que eu gosto mais, pelo menos me sinto mais confortável a explicar, que vem de religião vindo de religare, que seria religar. Então, uma religião ela seria caracterizada por uma concepção de mundo, por uma cosmovisão, que admite uma realidade além da realidade material, que seria a realidade imanente material, e a realidade fora da imanência, fora do mundo material, que seria uma realidade transcendente. A religião tem a ver com estabelecer uma religação entre essas duas realidades por algum meio que é particular de cada credo, né? Religar porque provavelmente a nossa realidade imanente teria vindo dessa realidade transcendente, digamos assim. E perceba que isso até sai um pouco do senso comum, de que não tem a ver necessariamente com a existência de um ente divino, né, de um deus ou vários deuses. Você tem até religiões que se enquadram nessa definição, que são até não possuem divindade, até onde eu sei, por exemplo, o budismo. O budismo, a rigor que eu saiba, ele não tem uma divindade, mas ele é uma religião porque ele assume uma realidade transcendente e uma realidade imanente, né? E propõe uma forma de você conectar as duas, de alguma maneira. Então, eu quero, só para deixar bem claro isso, que essas são pelas duas definições que a gente estaria usando, e de certo modo você pode até dizer que elas são compatíveis, porque boa parte das religiões elas encontram esse método de você estabelecer a ligação entre a realidade imanente e a realidade transcendente por meio do que se chama de revelação. Então você tem... Talvez eu esteja falando bobagem aqui, mas pelo menos é a forma que eu entendo. Eu posso estar cometendo alguns erros conceituais e tudo mais, mas digamos, seria isso. Uma revelação seria o quê? Seria um conhecimento que não pode ser acessado por vias convencionais, vias humanas, digamos assim, pela reflexão sobre a realidade sensível e tudo mais. É uma coisa que é dada para as pessoas, é um conhecimento, isso aqui você não teria condições de encontrar por conta própria, ou até conseguiria, mas tem um atalho, né? Você tem acesso a esse conhecimento e ele te permite se conectar com essa realidade transcendente. Então, é isso que eu quero definir como religião, não é simplesmente uma confiança grande em alguma coisa, é isso que eu estou dizendo. E, beleza.
tentando fazer essa definição, aí temos o problema, né? Por que eu propus esse tema para início de conversa? É claro que eu sou novo no libertarianismo, eu não acompanhei todos os desenvolvimentos disso no Brasil, nas comunidades online e tudo mais, mas pelo menos recentemente, uma coisa que eu percebo é que parece estar existindo um atrito muito grande entre, digamos, uma parte da comunidade ANCAP que assim, tradicionalmente vamos dizer, ateia ou agnóstica, e estão surgindo talvez mais ANCAPs com algum tipo de crença religiosa, né? Principalmente cristã, seja protestante ou católica. E isso, você pode até perceber isso pelas pessoas públicas, né? Pelos formadores de opinião dentro do meio ANCAP, que você durante muito tempo teve pessoas como o Daniel Fraga, começou isso, você tem o Alexandre Porto, o Rafael Haid, até mesmo o pessoal da Fraternidade Roupiana, que eles digamos assim, não tem, pelo menos declaradamente, não tem uma fé religiosa, e você tem um cara que surgiu e conseguiu ter uma popularidade bem grande, que é o Paulo Cogos, e ele fala bastante desse assunto, né? Então, meio que talvez isso seja uma das coisas que fomentou esse debate, né? E tem até uma outra coisa que me fez pensar sobre esse assunto, é que, acompanhando, acho que é a última live do Fore e do pessoal do Fraternidade Roupiana, ele fez uma colocação lá que me deixou um pouco intrigado, que ele fala que ele prefere que dentro do meio ANCAP, se houverem, por exemplo, no caso específico de cristãos, né, ele prefere que eles sejam fideístas, que eles sejam apenas, digamos assim, a religião deles seja apenas movida por uma fé, no sentido de que é uma coisa sem explicação, no sentido kantiano de fé, digamos assim, do que um cristão escolástico, que tenta dar uma explicação racional para aquilo, aquela questão da teodiceia, dos argumentos de demonstração, pelo menos da possibilidade de existência de Deus e tudo mais, porque, segundo ele, o conflito entre a filosofia tomista, escolástica, e a filosofia libertária, que para ele é de base kantiana, tradicionalmente é de base kantiana, poderia fazer com que o libertário tivesse que decidir entre um dos dois, e ele geralmente decidiria pela escolástica e abandonaria o anarcocapitalismo. E o fideísta supostamente seria um pouco melhor. Eu tenho umas certas dúvidas quanto a isso, porque se o fideísta baseia a religião dele em uma coisa que não segue uma determinada filosofia, ela poderia passar por cima de qualquer coisa. Então, a meu ver, o risco seria até pior. Mas, enfim, eu não quero tanto resumir, não quero logo resumir especificar para cristianismo. Vamos voltar para a religião de uma maneira geral. Só queria fazer essa explanação aqui, e já falei bastante, mas agora passo para os outros aí. O que acham dessa definição e o que pensam dessa compatibilidade entre as duas coisas, e quais os limites disso. Quem quiser começar aí, Gabriel? Nossa, cara, você fez muita pergunta. Por favor, repete tudo de novo. Então, a primeira grande questão que eu estou propondo é sobre a compatibilidade entre as duas coisas. Religião, de uma maneira geral, o mais geral possível, a definição que eu dei, e libertarianismo, ética libertária, esse tipo de coisa. Por exemplo, primeira coisa, existe uma possibilidade das duas coisas serem compatíveis, e se existe, quais os critérios para que uma coisa respeite a outra, ou que pelo menos a religião possa ser compatível com o libertarianismo? Cara, na real, a ideia de acreditar em algo transcendente não necessariamente tem que ser antagônica à ideia aos ideias ANCAPs, certo? Certo. Inclusive, não é nem pré-requisito que você seja, né? Como você falou no começo, que para você ser ANCAP você tem que seguir alguma coisa. Então, de forma alguma, ter uma religião ou não ter uma religião te proíbe de ser ANCAP. A lógica por trás disso não é conflituosa e não abre brecha para esse ponto. Pelo menos é o que eu acho.
Então, a rigor esse problema não existe, assim. A princípio esse problema não existe. Mas a minha preocupação maior é em relação a isso. Por exemplo, quando você tem, como na maior parte das religiões, o conceito de revelação, um conhecimento que ele não é necessariamente acessível por vias convencionais, se esse conhecimento revelado dentro dessa tradição, dessa religião, conflitar com conclusões, digamos assim, da ética libertária, você tem um problema, não é? Porque se ele conflita, mas ele não é acessível, se ele supostamente não é acessível da maneira convencional, você não tem como confrontar os dois. Então você cria um entrave aí. Então, o maior problema é isso, como que você lida com esse tipo de questão. E aí que isso me causa estranhamento na declaração do Foer na live dele, porque se ele preferisse, por exemplo, no caso de um cristão fideísta, ele está abrindo essa brecha. Ele não está exigindo do cara uma filosofia que justifique. Mas então, aí que é esse problema. Acho que é a principal questão que eu vejo. Mas só para passar aqui, Marcos, o que você pensa dessa questão toda aí? Posso só abrir um parênteses? Só para fazer um conflito de interesse aqui, né, deixar bem claro, só para a gente se declarar aqui, eu sou católico de criação, batismo, primeira comunhão, crisma. Me afastei durante um certo tempo, estou tentando voltar agora. O Gabriel, até onde eu sei, ele é cristão sem definição. E o Marcos Vinícius, ateu, certo? Eu sou ateísta. Beleza, só isso. Pode fazer sua colocação aí. Sim, a minha opinião é que, no contexto geral, se eu for falar de religião de uma forma generalizada, não é incompatível com o libertarianismo, certo? Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Porém, quando você especifica um pouco mais as coisas, você chega em religiões como o Islã, que, dependendo da interpretação do grupo, vai ativamente promover a violação do PNA com relação aos, abre aspas, infiéis. E aí o que acontece? Você vai ter um conflito bem forte aí, porque agora você vai ter um grupo de pessoas que diz ter uma instrução vinda do além, que acreditam que tem uma justificativa para matar outras pessoas que não acreditam nessa revelação que veio do além, e isso vai criar problemas. Claro que isso não são todas as religiões, mas a gente está falando da segunda maior religião no mundo. Isso. É a segunda maior ainda? Não, já passou. Já passou em cima do cristianismo. Então o negócio é religião de maior crescimento. Isso é. Você chega lá falando pros caras, fala, você pode ter 4 esposas. Ô, louco, ou de vacino, né? Não, sacanagem. Desculpa, gente, só fiz uma piada. Não me matem, por favor. Que é isso. Mas então, puxando disso que você falou, eu vejo que existem três possibilidades assim que daria para ser analisadas, né, falando dessa compatibilidade. A primeira é que, por exemplo, geralmente uma das temáticas mais presentes quando se fala em libertarianismo é essa ideia de respeito pela razão, né, pela lógica. Nós temos que seguir a razão. Então, você tem que ter uma demonstração racional, por exemplo, do direito de propriedade privada, que na verdade não é nem necessariamente uma demonstração, né, uma mostração, mas enfim, isso aí fica para outro episódio. Dos direitos de propriedade, a questão da economia, você mostrar, por exemplo, que você não pode fazer análise empírica de economia, esse tipo de coisa. Tem toda essa linha de pensamento dentro do libertarianismo, e não faria muito sentido se você abrisse uma exceção em determinado ponto para uma coisa que não respeita isso, né? Então, você teria meio que 3 possibilidades. Ou você vai fazer um esforço na mesma intensidade, como religioso libertário, para justificar a sua crença, a sua fé, no caso, você ter, digamos assim, ter uma fé razoável, né, ter uma fé explicada, ou você circunscreve
as suas intuições pessoais, as suas intuições religiosas a uma ética libertária, ou seja, você é libertário antes e religioso depois. Ou a terceira é que você é cínico, que parece às vezes ser o desejo de pelo menos foi a impressão que eu tive do comentário da live do For, é que ele basicamente ele prefere religiosos cínicos, que ele entende, digamos assim, aceita toda uma certa revelação, entende de determinada maneira, só que na prática não liga para aquilo, que seria a terceira possibilidade. Sim. Só que você ser cínico, de certo modo, é uma desonestidade intelectual, né? Então, sim. Isso é uma desonestidade intelectual bem grande, na verdade. Bem grande. Então acaba um pouco entrando em conflito com essa ideia de você ter uma consistência lógica e tudo mais. Então você basicamente tem duas opções, acaba tendo duas opções. Que é esse fideísmo circunscrito ou a tentativa de realmente justificar os pontos da sua crença, só que daí pode entrar no conflito que muitas vezes é temido de você ter duas filosofias que não batem, né? E sei lá como é que você lida com isso. E isso acaba sendo até um pouco restritivo, porque até onde eu sei, pelo menos dentro das religiões que você tem no mundo, só tem duas que elas se propõem a fazer isso, né? Ter uma teodiceia, uma teologia natural, que seriam algumas vertentes do Islã e algumas vertentes do cristianismo, que tentam realmente fazer argumentos em favor daquilo, né? Mas ao mesmo tempo você tem vertentes fideístas que cairiam no outro caso. Então, não sei. Jogando isso, o que vocês pensam? Vocês veem também essas três possibilidades, ou duas possibilidades, ou vocês veem alguma outra forma de ter essa compatibilidade? A terceira possibilidade não é muito uma possibilidade, né? É um fato que se observa. Certo? E aí não precisa nem estar relacionado à parte ao pensamento do narcocapitalismo. Você tem religiões que pregam uma coisa e pessoas defendendo ideologias que pregam outra. Então, isso não é nenhum... assim, não é uma opção exclusiva para isso. Certo? Certo. Por exemplo, o cristianismo e o comunismo não são coisas incompatíveis entre si. E a gente sabe que existe a CNBB, que é uma instituição comunista que está na igreja. Então, esse cinismo de vez, ele existe, e isso é algo que vai estar praticamente sempre presente. É algo que você pode dizer que é da natureza da sociedade. As outras duas são mais apelativas do ponto de vista racional, certo? Isso. Mas no primeiro, em um dos casos, você tenta, digamos assim, criar uma compatibilidade racional entre os dois. Você tenta, digamos, nivelar as duas coisas. Você meio que colocar, dizer que tanto o seu credo quanto a ética libertária elas acabam levando ao mesmo fim. E no outro você deixa um acima do outro, né? Você circunscreve a sua fé, digamos no sentido fideísta, né? As suas intuições pessoais, digamos assim, as suas sensações pessoais, a uma ética libertária. E daí você é libertário antes e religioso depois, fideísta depois. Que seria o segundo caso. Eu realmente não gosto dessa abordagem, eu realmente prefiro o inverso dela. Pra mim, me parece mais lógico. Certo? Porque se a religião é uma revelação, então ela tem que preceder a ideia de qualquer filosofia. Porque é impossível você ter uma filosofia para depois você chegar em uma revelação que você não tem como se saber a priori, certo? Isso. Talvez a única coisa que você possa argumentar é que, na verdade, a revelação ela só te mostra alguma coisa que você já conseguiria entender, só que meio que é um atalho, né? Digamos assim. Que não pode haver incompatibilidade entre as duas coisas, né? Algo supostamente revelado que não é logicamente explicado não pode ser levado em conta. Não sei. Certo.
Assim, eu tenho uns problemas com essas definições. Inclusive, seria muito bom se algum dia eu parasse para estudar isso, ou se alguém pudesse me explicar. Mas eu realmente acho que as civilizações não são só isso, certo? São coisas que você não consegue chegar por meios nenhum meio possível de chegar naquilo, a não ser que você sentar e ler e perceber que aquilo é um fato, uma iluminação dada por um ser transcendental e seja lá como você queira chamar esse ser. Isso é uma coisa... Não, realmente, a rigor seria isso, né? Quando você tem, por exemplo... eu queria ter uma diversidade maior hoje aqui, que a gente tem, por exemplo, gente da Umbanda no grupo, tem até muçulmano lá, pra ter uma ideia. Seria bom ter essa galera aqui, mas para dar um exemplo mais familiar, né, vamos falar de cristianismo, vamos dizer, salvação da alma é parte da revelação, né? Tem alguma coisa a ver com a revelação. O próprio conceito de salvar a sua alma não existiria se você estivesse simplesmente refletindo sobre a realidade material. Talvez até tenha como, né? Dentro dos ramos mais avançados da física já tem gente falando nisso, né? Acho que o Frank Tipler já tem aquele livro da física da imortalidade, esse tipo de coisa, mas é outro rolê. Então, uma viagem louca. E esse cara escreveu o livro de física da minha graduação, pra você ter uma ideia. Não, o Tipler. É o Frank Tipler. Frank J. Tipler. Mas enfim. Então, a salvação da alma é uma coisa que está alheio ao estudo da realidade material. É uma coisa que está acima. E você tem aqueles meios pelos quais você poderia conseguir isso. Digamos, essa verdade supostamente revelada, ela, se você der sorte, ela não vai entrar em conflito com a ética de propriedade privada. Mas a questão se aparentemente existir um conflito, você tenta reentender aquilo, você faz um relegere, né? Para pegar aquela primeira definição. Você tenta reentender aquilo para ser compatível com algo lógico, ou você, digamos assim, ignora ou passa por cima da ética libertária e fala, não, isso aqui é exceção. Digamos, é um problema que aparece bastante, né? Como você lida com isso? E como que você pode realmente encontrar um consenso, né, porque dentro da comunidade libertária para se lidar com isso? Marcos, desculpa, eu não deixei você falar muito aí, se quiser comentar algo. Não, o que acontece é que, bom, a gente tem um problema de que a religião, ela afirma ter para si mesma uma coisa que ninguém mais tem, que é revelação da além, certo? Que nem a gente tem discutido aqui. Isso. O problema é que se a gente vai dar valor para a razão, e a razão não consegue substanciar a religião, aí você tem um problema meio complicado nas suas mãos. Porque você permite que isso exista, e que isso possa possivelmente desviar as pessoas, alienar elas da realidade na frente delas. Porque você vai encontrar pessoas deístas, até pessoas que tentam usar a racionalidade para justificar a própria fé, que elas vão colocar a fé na frente. Elas vão acreditar no que o livro sagrado delas diga, no que a igreja delas ensina, que o líder religioso delas ensina, independentemente do que a realidade apresente. Acaba sendo um problema grande, né? Porque eu sempre... Nessas horas eu sempre me lembro do... Como é que é mesmo o nome dele? O Ricardo Bellarmino, que foi um cardeal responsável por uma das instâncias do julgamento do Galileu, né? Lá, século XVII, esse tipo de coisa. E ele tem uma frase que, pelo menos, a meu ver, resume a minha postura com relação a isso. É claro que eu acabo correndo o risco de talvez estar em desacordo com alguma coisa que se diga dentro do catolicismo, por exemplo, mas tem uma coisa que eu acho que ele fala que eu acho que resume bem, que é se houver uma incompatibilidade
Estou fazendo aqui uma parafraseando livremente, né? Se houver uma incompatibilidade entre aquilo que a gente observa e o nosso entendimento anterior das escrituras, por exemplo, o que nós devemos fazer é olhar de volta para as escrituras e entender o que nós entendemos errado. Assim, no fim das contas, você não tem muito... Se você quiser ter uma compatibilidade entre as duas coisas, digamos assim, do mesmo nível, né? Sem subscrever uma coisa a outra, sem circunscrever uma coisa a outra, você meio que tem que fazer isso, né? Você tem que saber, não pode haver incompatibilidade entre algo revelado dentro da sua concepção e o que é logicamente demonstrável, né? O que pode ser demonstrado dentro da nossa realidade imanente, digamos assim. Então, quando há uma incompatibilidade, você tem que entender o que você entendeu errado. Basicamente. Eu vejo esse pensamento como um problema. Porque basicamente você está isentando você está dizendo, não, o livro em si, o material escritural que eu vi, ele não está errado. Sou eu que olhei para ele errado. Isso torna ele isento de qualquer problema. Na prática, você cria um documento que você quer ser de origem divina, ele se torna incriticável. Ele não ele se torna permanentemente defensável, porque você pode ficar sempre fazendo uma nova exegese dele e não tem fim. Na prática, você vai acabar usando ele para substanciar tudo e qualquer coisa que você quiser. Então, mas aí que fica um ponto, né? Que a partir do momento que você está usando isso de forma racional, tentando buscar uma verdade, e isso ele aponta de fato com algo que faz sentido do ponto de vista que você realmente consegue perceber, isso meio que confirma a ideia que aquele material ele é mais perfeito que você achava que você que é mais perfeito que você e você que é o falho. Então é justamente essa ideia. Esse argumento acaba sendo muito mais favorável do que o contrário, na real. Eu ainda não vejo muito favorecimento nisso, porque muitos dos exemplos que as pessoas falam de tipo assim, não, esse livro já falou isso aqui antes de todo mundo saber, antes de ser um fato científico e todo esse alarde assim. Mas muitas vezes são fatos que ou realmente as pessoas não sabiam, ou sabiam e não simplesmente passa por cima. Porque, por exemplo, um exemplo que Dão da Bíblia fala que a Terra era redonda lá de antigamente. Isso era dependendo do tempo que o livro foi escrito, isso era um fato muito bem conhecido. Eu esqueci qual foi o filósofo que mediu a circunferência Eratosthenes, né? Isso. Eratosthenes, isso. O Eratosthenes foi lá na Antiguidade Grega e mediu e viu, a Terra é curva, as sombras não se comportam da mesma forma em todo lugar. E aí, sabe, isso não dá realmente credibilidade pro argumento, porque não tem mais muito o que dizer. Quando você tem algo, por exemplo, e quando você tem alguma coisa com a Bíblia que fala, não, foi escrito lá de antigamente, fala tal coisa, super nível de sabedoria alto. Assim, mesmo que esteja certo, não dá pra dizer que foi exatamente que foi por uma revelação divina, sabe? Não, mas isso que você falou faz sentido, né? Porque eu acho que nessa situação que você, digamos assim, não, eu quero assumir um compromisso com, digamos assim, com explicações que façam sentido, sei lá, eu não quero ter algum tipo de desonestidade intelectual, esse tipo de coisa. E você faz isso. Você entende alguma coisa, digamos, eu nem falo de verdades científicas, esse tipo de coisa, mas vamos falar parte ética, moral, esse tipo de coisa. Sim. Mais ética, especificamente. Ok. Então você tem... Diga? Em teoria, religião, ela toca mais, né, nesse ponto, né? Acredito que sim. Porque é muito mais você com você mesmo e você com além do que
como o mundo funciona em precisões de 15 casas decimais. Certo. Então, digamos que você tem esse caso, né? Você encontra algo dentro da ética libertária, né? Vamos dizer mais especificamente, que você julga incompatível com algo dentro do seu credo, da sua religião. Há duas possibilidades, né? Primeira, você, digamos assim, na sua visão, aquilo invalida a sua religião e meio que você pensa, pera, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que não tem como tornar as duas coisas compatíveis, e você sai daquilo. Isso considerando que você quer justificar as suas ações, né? Não considerando que você vai passar por cima. Ou você abandona, ou você realmente cai nisso de você tentar reinterpretar para ver se tem alguma forma de compatibilizar as duas coisas. E nesse caso, realmente, tem o problema de que o Marcos falou, que você pode ficar fazendo releituras exegeses infinitas até fazer as duas coisas casarem. Mas, mesmo que seja o caso, você, pelo menos ali, a partir do momento que você assume que você precisa de explicações para as coisas, você já tem uma certa contenção de danos, né? O que você não pode tolerar é que, digamos, se passe por cima, se utilize isso, se utilize uma interpretação tal de um determinado conhecimento revelado para se passar por cima da ética libertária em casos específicos, né? Falar, não, isso aqui é exceção, eu posso passar por cima. Não sei se é satisfatório isso, ou... Eu vejo isso como satisfatório. Pessoal... Cortou aí? Oi? Ah, não, desculpa, eu pensei que tinha cortado seu áudio. Enfim. Okay. E... eu não sei, essa é a primeira discussão que eu queria trazer. Eu não sei se vocês gostariam de dizer mais alguma coisa a respeito disso. Porque realmente é uma coisa que ficou na minha cabeça nos comentários que eu ouço em volta, sabe? De como é que você... qual que é o critério para você compatibilizar as duas coisas? Se for possível, né? Porque... se a gente chegar à conclusão de que não é possível, vai ter que acontecer um êxodo aqui. Tipo, todo mundo que é religioso, tchau, não vai embora, libertarianismo. Vai ter que fazer uma outra coisa. No capistão ideal existiam várias comunidades separadas competindo entre suas religiões. É verdade, é uma questão importante. Tipo, num caso de um mundo ANCAP, a tendência, digamos assim, vocês veem que a única forma possível de se compatibilizar isso seria que você tivesse comunidades homogêneas nesse sentido? Vai ter a comunidade agnóstica, vai ter a comunidade ateia, vai ter a comunidade da Umbanda, vai ter a comunidade católica. Eu não vejo essa segregação acontecendo. Como? Eu não vejo essa segregação acontecendo. Eu também não. Só fazendo exercício imaginativo. Talvez alguns pares em específico. Alguns pares de religiões em específico. Assim, eu vejo o seguinte, que algumas pessoas, mesmo sendo de determinada religião, elas ainda conseguem ser bem inclusivas com quem é de outra religião ou até com quem não acredita. Sim. O ser humano, por tendências sociais, ele não é sempre que ele vai acabar descartando todo o resto. Tem alguns que vão fazer isso, mas essas pessoas já são meio reprováveis. Sim. Mas de resto, acaba que dá uma mesclada na convivência. Verdade. É que eu fico pensando, para tentar colocar em termos mais seculares, vamos dizer assim, que você subscrever a um determinado credo, por quaisquer razão que seja a intuição pessoal, seja realmente um convencimento de algum tipo, você pode interpretar isso como um tipo de contrato, né? Quando a gente fala daquele contratualismo on steroids, de, por exemplo, cidades privadas, esse tipo de coisa, você pode dizer que podem existir cidades em cujo contrato exista, digamos assim, você subscrever uma determinada fé. Mas eu tô só fazendo um exercício imaginativo, como vocês falaram, realmente tem casos em que não tem tanto problema assim, dá para as pessoas conviverem numa boa. Mas em caso de haver intenções mais insolúveis...
inclusive o caso de alguém que segue a fé cegamente, certo? Você vai ter casos muito piores disso, certo? Porque aí ele se torna menos tolerante. Então aí sim seria um ponto de dizer que entraria em contato se obrigatoriamente seguir uma religião. Isso. De certo modo, os Amish já fazem isso, né? Não só eles, os Mormons também. Os Mormons também. Pois é. Enfim. Bom, não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre essa primeira parte? Cara, eu não tenho mais comentários a fazer, não. Acho que isso ficou bem sucinto mesmo. Perfeito. Sim. Então, segunda parte, então, sobre essa questão. Assumindo uma compatibilidade, ou pelo menos uma possibilidade de convivência entre determinadas religiões, determinados credos e libertarianismo. Existe algo de positivo para se extrair disso? Porque a gente tem, por exemplo, exemplos dentro do... Não digo do libertarianismo a rigor, mas dentro de uma cultura libertária, vamos dizer assim. A gente tem casos como da Ayn Rand, que era bastante hostil à ideia, né, de que ela, digamos assim, via credos, eu não sei se especificamente cristianismo, mas religião de maneira geral como uma coisa tóxica, né, como uma coisa danosa à sociedade, que nada poderia se extrair de bom aquilo. E você tem casos quase que diametralmente opostos, como por exemplo do Walter Block. O Walter Block, ele é ateu convicto. Na verdade, eu me perco um pouco nos termos, mas ele é daquele tipo que ele tem certeza de que Deus não existe, né? Mas ao mesmo tempo, ele fala que deveria não haver hostilidade em relação à religião. E aqui, digamos assim, uma dos... É claro que eu não gosto muito de um certo utilitarismo religioso, vamos dizer assim, apesar de ser interessante, mas existe um argumento que vai mais ou menos assim, acredito eu. Isso em relação à cultura de uma maneira geral, mas muitas vezes engloba a religião. O que é uma cultura, né? Uma alta cultura, pelo menos. Cultura é um conjunto de símbolos que se formaram ao longo do tempo, dentro de uma certa civilização, e que compactam, de determinado modo, que simplificam ideias que são importantes para a sobrevivência daquela civilização. Então são para usar um termo petersoniano, né, são teorias de baixa resolução. São teorias de baixa... Ele balança nas mãos enquanto fala isso. Então tem que fazer isso aqui, né? São teorias de baixa resolução que condensam ideias importantes para uma determinada civilização. E isso se manifesta na cultura de um determinado povo, seja ele qual for. Então, um argumento que existe, né? Independentemente daquilo ser verdade ou não, literalmente, pode ser que aquilo contenha, aquela cultura, aquele credo, pode ser que ele contenha ideias importantes para que aquela sociedade sobreviva. Até um argumento que alguns libertários fazem, né, os que normalmente são chamados de paleolibertários, é de que o simples cumprimento o simples respeito à propriedade privada, o simples respeito ao princípio de não agressão, ele não seria suficiente. Existe um espectro de culturas existe um tipo de cultura necessária para que uma sociedade libertária permaneça, para que ela progrida. Então, existe uma certa similaridade entre aspectos dessa cultura e algumas fés religiosas, vamos dizer assim. A pergunta é a seguinte: considerando isso, né, assumindo isso, primeira coisa, se isso é verdade, se existe realmente essa necessidade de uma cultura específica, a gente pode até discutir isso melhor em um outro episódio que eu estou planejando para falar sobre conservadorismo e progressismo. Se existe necessidade disso, e depois, se é possível obter
aspectos dessa cultura, aspectos dessa moral necessária a comunidades libertárias de religiões. E terceiro, se isso é satisfatório ou se seria, por exemplo, mesmo... como eu digo... Se isso é satisfatório ou se deveria ser feito um esforço para se desenvolver essa mesma cultura com bases plenamente seculares para que ela fosse, digamos assim, aplicável a todos, entendeu? Ai, muitas perguntas de uma vez de novo. Muitas perguntas, né? É que tem muita coisa na minha cabeça, mas... Digamos assim, tem uma... Eu lembro de uma conversa, já tem uns meses, do Stefan Molyneux com aquele Steven Crowder, em que eles estão comentando sobre isso, né? E o Molyneux, ele é ateu, e o Stephen Crowder, ele é cristão, não sei de que denominação, mas ele estava falando, justamente isso, que... Se não me engano, acho que ele é um batista. Eu realmente não sei. Mas ele estava falando, digamos que não seja verdade. O cristianismo não seja verdade. Existe aquela analogia, né? Tem as pessoas lá que tem uma tempestade, as pessoas correm para se esconder numa casa, num prédio lá, e o teto desse prédio, digamos assim, seria uma determinada moral dada por uma determinada cultura, uma religião, uma coisa assim, que protege aquela comunidade, que faz com que ela se mantenha íntegra e progrida. Quando você vai e demonstra que aquilo é falso, você meio que arranca esse teto, né? Você vai lá e arranca o teto. Mas a questão é, se não for verdade, não é culpa de quem arrancou o teto. Ele não tem obrigação de fornecer um teto novo. Porque era mentira, digamos assim. Porque tem gente que fala, se você arrancar o teto, se você for lá pra pessoa e falar, pô, mas isso aí é mentira. O que você vai pôr no lugar? Tipo, você não tem obrigação de pôr uma coisa no lugar. Você só tem simplesmente buscando a verdade, né? Sim. E diante desse dilema, diante desse problema, qual que deve ser a postura? Você simplesmente vai lá e arranca o teto, você arranca o teto e faz um esforço para criar um teto novo que possa servir para todo mundo, para quem acredita e para quem não acredita, ou você não arranca o teto e deixa ele lá porque ele ajuda, mesmo que você não acredite. Eu pessoalmente gosto mais da última por fins pragmáticos. Então você é meio petersoniano. Sim. Eu admito que eu prefiro a última alternativa também. Sério? Sim. Porque, tipo assim, não adianta impor restrições. Exato. É tão vagabundo, a expressão é tão vagabundo quanto o motivo. Tô surpreso. Você está? Eu tô. Porque às vezes Estou chocado, porque fiz uma pergunta de 5 minutos que foi respondida em 3 segundos. Tá em choque, kkk? A nova era. É que eu penso assim, por uma questão de reciprocidade, sabe? Por uma questão de como é que eu vou dizer? Reciprocidade mesmo o termo. Na pergunta anterior, né? Se naquele assunto anterior que eu coloquei, pelo menos na minha visão, você tem que fazer um esforço para não ser cínico, né? Você não pode ser cínico, você não pode, digamos assim, como é que eu vou dizer? Você tem que dar justificativa para as coisas que você defende, né? Você não pode simplesmente ignorar certas coisas por conveniência e tudo mais. Se tem que existir, digamos assim, esse compromisso de pessoas religiosas com pessoas não religiosas dentro do meio libertário por digamos assim, dar justificativas racionais para as coisas, não faria muito sentido pedir de pessoas não religiosas que elas aceitassem uma coisa que para elas não faz sentido, né?
não que aceitassem do tipo, vou acreditar também, não, mas para que elas, digamos, tolerassem intelectualmente aquilo. Então, sim. Realmente. Então eu penso assim, de certo modo, seria interessante que se buscasse, é claro que é uma tarefa hercúlea, né, uma tarefa muito árdua, mas que se buscassem continuamente formas de se justificar não só a ética libertária, mas um determinado espectro moral que fosse capaz de manter aquela sociedade. Então, digamos assim, como é que eu vou dizer? Deveria haver uma busca contínua por uma moralidade objetiva. Por mais que isso assuste certas pessoas, né? Às vezes você fala de moralidade objetiva, a galera já fica meio... Não, você está querendo impor moral? Não, não é isso. Ética tem a ver com dever, tem a ver com regras, normas. Moral tem a ver com valoração, né? O que é bom, o que é ruim, esse tipo de coisa. Uhum. Então, seria interessante, a meu ver, que na impossibilidade daquele teto inicial, daquele teto original, daquele teto cultural, cobrir todo mundo, que os dois lados tentassem construir um outro teto, sabe? Que pelo menos servisse para todo mundo. Nem que fosse um teto bem fininho, assim, um teto de palha, mas pelo menos que não caísse chuva, né? Então, pelo menos, talvez tenha um pouco a ver com a minha mania de tentar sistematizar demais as coisas, mas do meu ponto de vista, eu não fico muito satisfeito com a ideia de simplesmente, não, essa cultura que é importante, vamos deixar ela lá, vamos respeitar isso aqui. Não, claro que você respeita, mas você não se dá por satisfeito com aquilo. Tem essa cultura, ela serve para uma parte da população, beleza, ela serve como um estímulo. Não, agora eu tô entendendo um pouquinho melhor o seu argumento. O que você tá falando faz sentido. Tipo assim, a cultura, eu não vejo, eu admito que eu não vejo muito fruto em tentar mexer na cultura, porque cultura é um negócio que se desenvolve continuamente, você querer meio que, entre aspas, forçar uma mudança nela, não é talvez a melhor das ideias, mas acho que tem gente que consegue. Assim, cultura, acho que você deve mudar a cultura o suficiente para ela causar o mínimo dano possível. Sim. Eu nem digo em questão em relação a mudar a cultura, mas pelo menos, o que eu digo é assim, não vamos usar uma cultura que já está estabelecida só porque ela serve, entende? Digamos, tem isso aqui que já foi estabelecido ao longo do tempo, a gente não necessariamente consegue descompactar todos os símbolos a ponto de entender a razão deles, apesar de que muitas vezes você consegue, mas digamos, eu não estou completamente certo sobre a justificativa para isso dentro desse arcabouço cultural. Então, deveria haver um esforço para se criar uma cultura originalmente libertária, para se construir ela de baixo para cima. E que ela fosse possível de servir para todo mundo, entendeu? O que é... Eu consigo entender a ideia por trás disso. Tipo assim, aculturar um pouquinho mais as pessoas sobre o libertarianismo, né? Isso. Mas aquela coisa, não só ética, entendeu? Não só aquele... Como é que eu falo? Aquele mínimo necessário. PNA, propriedade privada. Porque isso é ética, isso é norma, tudo bem. Mas tem que haver, digamos assim, tem que se fomentar também um certo mindset que permita, que se alinhe mais com esse tipo de prática. Porque tem até uma definição, eu não sei se é do Mário Ferreira dos Santos ou uma coisa assim, mas que pelo menos dá a entender isso, que a moral ela não é necessariamente objetiva, assim, certinha, digamos, sistematizável, mas ela, de certo modo, tem que apontar para uma ética correta. Então, você tem uma certa área onde você pode trabalhar, mas seria interessante desenvolver certos valores culturais, construir certos valores culturais que apontam para uma ética libertária. E não precisar depender de coisas que já estão estabelecidas. Não é uma má ideia. Assim, segundo análise, não é uma má ideia, realmente. Tipo assim, só abrir um pouco mais a cabeça das pessoas pra ideia. E vislumbrando um pouco assim, vocês acham isso factível? Porque tem gente que parece uma resposta um pouco... quase automática quando você vai falar em certos grupos assim, falar, não, moral é objetiva? Não,
Ética objetiva, moral subjetiva. Ponto. E parece que você fazer qualquer tentativa de propor uma coisa assim, não, existe uma moral mais certa, existe uma moral melhor, uma pior. Isso aí já meio que assusta um pouco, já causa um certo... Fala, não, você tá querendo impor moral. É que tá, o problema de você querer dizer... querer definir uma moral que seja melhor do que as outras, é que você tem que definir o... É meio complicado de definir o parâmetro quando você tem, assim... 1001 contextos diferentes onde a moral se aplica. Tipo assim, eu não sou averso à ideia de que, tipo assim, tem uma moral que é melhor que as outras. Tem? Beleza, vamos ver o que é então. Mas quem afirma ter uma moral objetiva geralmente não são as pessoas com a melhor moral. Ou pelo menos não que parecem ter a melhor moral. Eu tenho que concordar com isso aí também. Então, tem essas... Então, você tem duas possibilidades. Em uma você faz um esforço ativo para se definir uma moral universal, mesmo que ela não seja assim objetiva, assim, mas um espectro, né? Eu diria assim. Uhum. E no outro você diz, não, isso não pode se interferir nisso, não pode se fazer um esforço nesse sentido. A gente simplesmente respeita a ética e deixa que costumes, hábitos morais se desenvolvam organicamente. E vendo o que dá. Porque existe até um argumento em favor disso, né? Que fala que, por exemplo, a partir do momento que você respeita a propriedade privada, não agride esse tipo de coisa, a tendência é que você fomente as morais corretas e elas se desenvolvam organicamente. Sim. Assim, não pra querer o argumento do antiquitatem, tipo assim, não, sempre foi assim e tem dado certo, então deixa. Mas, tipo assim, é assim que tradicionalmente a moral tem se desenvolvido, de forma orgânica e para atender às necessidades de uma determinada sociedade. Ou às vezes porque uma outra cultura foi importada e aconteceu que levou a moral junto. Sim, como é que eu posso colocar isso? A conservação de tradições é um traço importante de uma cultura, né? Porque se uma tradição é boa, ela vai ser perpetuada. E é justamente essa ideia. E eu não sei até qual ponto isso consegue apontar para um norte que seria uma verdade absoluta. Claramente faz sentido até algum ponto que quanto mais tempo isso é mantido, e provavelmente isso tem uma chance maior de ser verdadeiro, mas não quer dizer que seja verdade. Ok. E um ponto específico nessa discussão que eu estava pensando, que eu até já comentei com outras pessoas falando sobre esse assunto, é que, digamos, não é irreal pensar que a gente não vai ver o Ancapistão. Né? Sou meu. Não é. Sou eu meu. Venha, Ancapistão. Pode ser, talvez, em algum lugarzinho ou outro, tem umas coisas próximas, mas é uma coisa difícil, né? O Estado é forte, ele tá em todo lugar. Não em todo lugar, mas ele tá bem presente, né? E tá... Big Brother is watching. Porque não é um estado, sabe? São 100 e tantos deles. Isso. É muito difícil escapar dessas porrinhas. Mais a ONU. Ironicamente, o Estado ele é uma entidade centralizada. Mas o jeito que os Estados são dispostos é uma forma muito descentralizada. Então, sim, Diego. Então, nesse sentido, uma coisa que eu penso bastante, diante da possibilidade que não é absurda, da gente não chegar a ver o Ancapistão, de a gente tentar fazer alguma coisa no sentido de ter uma vida mais libertária, de criar comunidades libertárias e tudo mais, isso não acontecer. É interessante, ou até necessário,
que se desenvolva dentro dessa cultura libertária. É claro que a gente falando sobre se de você fazer isso ativamente ou deixar se desenvolver organicamente é um problema, mas vamos dizer assim, vamos tentar construir, vamos tentar fomentar alguma coisa. Se fosse para fomentar alguma dessas coisas, é interessante ou até necessário, dentro de uma cultura libertária, se fomentar uma noção de como é que eu posso dizer, de transcendência comum, de transcendência que sirva para todo mundo, porque às vezes diante dessa possibilidade pode ser que muita gente desanime, né? Você pensa, não, isso nunca vai acontecer, eu vou simplesmente tentar viver dentro do Estado de uma maneira mais ou menos de boa. Mas você pode você pode ter uma outra noção de, não, peraí, eu vou ter filhos, eu quero ter filhos e eu quero dar um passo para que eles possam dar outro passo no futuro, já com, digamos assim, um passo de vantagem. E você, dentro dessa cultura libertária, você desenvolver uma noção de transcendência, né? Intergeneracional, vamos falar assim. Existe algo que vai permanecer aqui, que eu fiz, que vai permanecer depois que eu morrer, e isso é importante. É importante deixar isso para que as próximas pessoas continuem. É possível se fazer isso de uma maneira assim que sirva para todo mundo, sem, digamos, por exemplo, se precisar de um apelo religioso, coisa do tipo. O Marcos teve que sair, a gente acabou perdendo ele pro finalzinho, mas vamos tocar o barco esses últimos minutos aí. A questão é a seguinte, a pergunta que eu fiz pros dois, faço só pro Gabriel, se vocês acham que pelo menos desenvolver e cultivar essa noção de transcendência, digamos assim, intergeneracional, algo que se mantém depois que você morre e tudo mais, mesmo independentemente de um apelo religioso, é importante desenvolver isso para que você pelo menos possa ajudar próximas gerações a chegar mais perto de uma vida libertária? Cara, eu acredito que sim. A mesma ideia antiga, de conhecimento antigo, certo? Que você tem sempre uma tradição de ir somando conhecimento. Aqui seria o mesmo raciocínio, no caso, né? Você estaria somando etapas para algo, vamos colocar assim, entre aspas, que bom, num futuro que provavelmente não está tão distante, mas ainda não é palpável para gente. Mas a questão é, então, se você sim, considerar pessoas com uma concepção de mundo que seja, digamos, estritamente imanente, como é que você estimula isso? Porque não sobra nada, né? Sim. A ideia seria diminuir essa preferência, né? Sacrificar um pouco da sua vontade para que você saiba que a geração que venha depois de você tenha algo que você não teve, mas quis ter. E você sabe que aquilo vai ser alguma coisa boa para eles. Não quero pregar uma ideia de estatismo, mas é justamente essa coisa de somar, somando as ideias em separado. Porque eu tenho uma certa dificuldade de pensar como você pode fazer isso, né? Como é que você pode cultivar cultivar essa cultura é quase redundante, né? Cultura vem de cultivo. Mas como é que você estimula isso, né? Um dos caminhos que, por exemplo, eu falei, você vai ter que, digamos, se você tem filhos, você tem isso quase naturalmente, né? Você quer deixar algo de bom. Só Sim. que não dá pra você sair obrigando libertário a ter filho, até porque a maioria é meio cabaço, né? Então vai ser um pouco difícil. Mas tem alguns que tem. O caminho é esse, será? Estimulando ANCAPs a terem filhos. Seria algo interessante de se fazer, até porque a base de qualquer civilização que se mantenha é a família, né? Então, querendo ou não, é um caminho a seguir, e aí isso já seria uma forte fonte de resistência.
a se pensar, e num prazo não muito longo. Você falou uma coisa interessante, né? Uma coisa algo que se fala bastante é que família é um dos principais mecanismos, vamos dizer assim, de resistência contra o Estado, né? Sim. A partir do momento que você estimula que libertários constituam família para encontrar, digamos assim, essa motivação para se continuar confrontando o Estado, você, ao mesmo tempo, você fomenta esse pensamento de deixar algo, né? Deixar Sim. algo melhor. Então, na tentativa de construir o seu Ancapistão hoje, com o apoio da sua família, você acaba naturalmente desenvolvendo a necessidade, né, pessoal de deixar alguma coisa para o Ancapistão de amanhã, certo? Sim. Eu não tinha pensado nisso, mas é um bom ponto. É um bom ponto. E aí é justamente essa ideia. Quando você consegue criar esse primeiro núcleo, né, que seria a família, depois você vem expandindo isso em rodelas um pouco maiores, por exemplo, você começa a ter vizinhanças, comunidades de bairro, essas coisas que vão surgir naturalmente, em hierarquia atrás você cria núcleos de resistência que naturalmente vão se opor ao Estado. Então, isso é algo que inclusive deve ser feito, inclusive. Perfeito. Bom, só para encerrar, eu confesso que esse era um assunto que eu não estava muito preparado para discutir. Que nem eu falei, eu queria ter Acho que nenhum de nós estava, né? Nenhum de nós. É pisar em ovos muito, muito finos. É pisar em ovos. Mas espero que tenha surgido algum insight importante aqui. E é claro que a gente sempre pode revisitar os temas. Vou tentar trazer mais gente aqui. Tentar trazer o Marcos de novo. Ele não pôde dar a opinião final e que ele precisou sair com urgência. Mas a gente fala com ele depois. Eu só quis respeitar a eleição, né, a democracia dentro do grupo. Foi eleito esse tema. Tentamos falar dele. Vamos ver se a gente revisita outra hora de um jeito um pouco mais elaborado, fechando algumas pontas. Mas eu acho que tem alguns insights legais, principalmente esse último, sobre essa questão de família, comunidade e transcendência, né? Para você poder ter um plano de longo prazo em prol do Ancapistão, né? Sim. Então, para encerrar, agradeço o pessoal que ouviu aí. Agradeço o Marcos, que saiu aí, mas teve um problema urgente. Mas obrigado também, Gabriel, por participar. ordem. Se quiser fazer uma consideração final aí. Cara, considerações finais não estão disponíveis a esse momento, mas a gente pode conversar depois. Sem problema. Então, mais uma vez, obrigado quem assistiu, obrigado quem participou aí e até a próxima.